Os irmãos, ainda em pé, vamos abrir a Bíblia aqui nessa noite, para nós meditar na palavra de Deus, lá no livro de Eclesiastes. É facinho você chegar no livro de Eclesiastes, é só você abrir a sua Bíblia no meio, vai sair no livro de Salmos, passa Provérbios, depois de Provérbios, nós já estamos no livro de Eclesiastes. Todos acharam? Amém? Como diz o pastor Samuel, quem não achou? Escola Bíblica. Capítulo 4, versículo 9 a seguir. Capítulo 4, versículo 9 a seguir. A palavra de Deus diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro. Aí, porém, do que estiver só, quando caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa pedindo que o Senhor nos fale conosco através da Tua palavra, que toda a cegueira espiritual dos nossos olhos caiam por terra e que possamos ver e compreender a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Eu estava lendo esse versículo, esses capítulos aqui, meditando um pouco essa semana, sobre a palavra que haveríamos de meditar aqui hoje no domingo. E eu fiquei lendo e achando interessante. Por mais que a gente lê, daqui a pouco uma coisa desperta e a gente acha alguma coisa mais interessante. Hoje, eu convido os irmãos para nós meditarmos nesta palavra, para a gente ficar fortalecido na fé. E o que eu quero falar, compartilhar com os irmãos aqui, é que o homem que anda sozinho, ele é dominado facilmente. E quando eu falo homem aqui, e quando a Bíblia faz a colocação do homem, ele está falando da humanidade, né? Do homem e da mulher. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, ele quer dizer que ele criou a humanidade, o homem e a mulher, né? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que o homem, quando ele está sozinho, quando ele anda sozinho, quando ele caminha sozinho, ele é dominado mais facilmente. Ele é mais fácil de ser dominado. Por isso que eu quero falar para você hoje sobre a maior união que existe de duas pessoas, que é o esposo e a esposa. Você que está aqui nessa noite com a sua esposa aí, pegue na mão dela, dá a mão aí para a esposa aí. Essa é a sua companheira que Deus te deu, né? Para você não andar sozinho, para você estar andando em companhia, para você não cair facilmente. Porque a Bíblia diz que se um cair, o outro ajuda a levantar. Assim é o casamento. Assim é uma relação, um relacionamento entre duas pessoas, entre marido e mulher. O homem, ele ajuda a mulher. E a mulher ajuda o homem. É nessa questão que eu quero chegar nessa noite e compartilhar com você. Por exemplo, pastor, mas eu estou aqui nessa noite, mas o meu esposo não está. O meu esposo, ele é um alcoólatra. O meu esposo, ele só bebe. Não adianta falar com ele, não adianta conversar com ele, que ele não entende o que eu estou falando. Saiba que Jesus, ele ama também o alcoólatra. Outro dia eu ouvi o Silas Malafaia criticar agressivamente o pessoal que estava participando da parada gay.
Aí eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, falei, será que se Jesus estivesse aqui, Jesus ia criticá-los? Ou Jesus ia amá-los? Embora Jesus não ia concordar com as atitudes deles, com as ações deles. Mas o que Jesus mais gosta é de transformar pessoas. Jesus, ele é especialista em transformar um homossexual em um missionário. Jesus, ele é especialista em transformar um alcoólatra em um pregador da palavra de Deus. Quantos outrora estava lá no mundo perdido do alcoolismo e hoje se encontra na igreja, ganhando almas para Jesus. Porque nesse mundo formado de bilhões de pessoas, Jesus olhou para cá e conseguiu encontrar naquele alcoólatra um homem criado e formado à imagem de Deus. Então nós devemos respeitar. É claro que a gente não vai falar com bêbado, porque com bêbado não se conversa, né? Você tem que esperar o alcoolismo passar. Não adianta você pregar para bêbado, não adianta você falar com bêbado. Falar com bêbado é a mesma coisa do que dar banho em porco. Adianta dar banho em porco? Se você soltar ele, ele vai correr para a lama, né? Então falar com bêbado não adianta. Você tem que esperar o álcool passar para você conversar com ele, falando das coisas de Deus, né? Falar, olha, eu estou orando por você. E uma coisa fundamental é o testemunho, né? Porque não adianta também a mulher, a esposa chegar e ficar só criticando. Você é um bêbado, você falou que você ia parar de beber, olha aí a situação que você está agora, pingaiada, você não tem compromisso com ninguém. Aí o que o camarada faz? A mulher está falando, aí vou para o bar beber, né? Vai para o bar beber mais ainda. Então nós temos que ter cuidado ao falar, ao comunicar com essas pessoas, porque a mídia, ela investe nisso. A princípio, a lei de Deus dizia que o adultério ele tinha que ser tratado rigorosamente. Aí a lei diz que não é nada disso, e a mídia propagou que não é nada disso, e a mídia, ela é o maior exemplo, o maior ensino de divórcio do mundo, de separação do mundo, é a mídia. Porque está passando uma novela, o camarada arruma uma amante, olha que coisa. Todo mundo está torcendo para ele largar da esposa para ficar com a amante, porque a mulher é brava, a mulher é ruim, a amante é boazinha. Então está todo mundo, larga dessa megera logo, fica todo mundo torcendo para ele largar da esposa e se firmar com a amante. A mídia propaga isso. A propósito, eu gostaria de falar muito sobre a televisão aqui também. Nós temos que tomar cuidado com a televisão. Você sabia que quando você... Porque a televisão é uma babá barata, que você compra na loja, você paga um preço e deixa lá na sala, educando o teu filho, cuidando do teu filho. Eu não sou contra a televisão, tenho televisão na minha casa. Só que você tem que entender uma coisa. Nós estamos no controle. O controle tem que ficar na sua mão. Não a televisão controlar você. E uma coisa que eu quero dizer para os pais aqui, o filho ele também não deve ter o controle da televisão na mão. É você que tem que controlar o que seu filho assiste. Por quê? Porque a maioria dos drogados hoje, eles são drogados, viciados em droga, porque se inspiraram em muitos desenhos violentos. Antigamente eu assistia na televisão Pernalonga. Hoje passa na televisão um negócio de Dragon Ball, que é só violência, só ensina a matar. Que coisa, né? Aí o pai não controla o filho na televisão, o pai não consegue controlar o filho nos canais de televisão, porque a televisão, tá quietinho, é melhor estar aqui dentro de casa, tá quietinho. Aí fica lá na televisão, assistindo Bob Esponja. Aí o filho começa a andar serpenteando, falando fino, não sabe por quê. Porque se está se espelhando nas coisas que você está colocando dentro da sua casa. Então o filho não pode ter o controle da televisão na mão. E também não pode ter uma televisão sozinha para ele, né? Porque isso isola o filho da família. O filho entra para o quarto, vai assistir televisão e a família fica na sala. Uma outra coisa que separa a família é o Facebook. Está cada um no seu computador, ninguém conversa com ninguém. O filho, para conversar com o pai, tem que mandar uma mensagem de texto para poder se relacionar. Pai, o senhor vai jantar hoje? Manda uma mensagem de texto para o pai. Então, o senhor não vai vir jantar. Por que o senhor não veio jantar hoje?
Ah, mas você não falou, mas deixei uma mensagem lá no seu Face. Hoje é assim. Então a mídia, ela anda contrário à palavra de Deus. Você tem que entender o seguinte: nós controlamos a mídia. Você não pode deixar a mídia te controlar, porque a mídia controla quem você deve amar, quem você deve gostar, a quem você deve votar, quem você não deve votar, a roupa que você deve comprar e o refrigerante que você deve beber. A mídia, ela tem uma influência muito forte na vida do ser humano. E a mídia, ela é especialista em fazer as famílias se separarem. A mídia é especialista em fazer os filhos, os jovens principalmente, a se envolverem nas drogas. O alcoolismo, por exemplo. Sempre quando passa uma propaganda de televisão, tem sempre uma loira segurando a garrafa na mão. É ou não é? Estou mentindo? É um incentivo aos jovens a deixarem as coisas familiares, as coisas que são éticas, para se envolver com as coisas erradas. Outro dia eu estava assistindo um comercial de um perfume, agora eu não lembro o nome desses perfumes importados. Tá todo mundo loucão dentro de um quarto, como se fosse uma rave, cantando, pulando igual zumbi. E aí eu falei assim, bom, acho que eles vão falar alguma coisa contra as drogas, contra as bebidas. Aí não, era para comprar o perfume. Mas está de brincadeira um negócio desse. Então veja bem, os valores hoje estão invertidos. As coisas inverteram. A própria palavra de Deus diz que mudaram a verdade de Deus em mentira. Transformaram a verdade de Deus em mentira. Os valores hoje estão invertidos. Aquele que fala a verdade, aquele que prega a verdade é chamado de brega, é chamado de radical, é chamado de louco, de maluco. Mas aquele que acoberta e que passa a mão no pecado, esse sim é abraçado. Mas a Bíblia diz que mudaram a verdade de Deus em mentira, amando mais as coisas do que o Criador. Então nós temos que tomar cuidado com a mídia, porque a mídia é especialista. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Quando a Bíblia fala de prevalecer, ele está falando do quê? De tudo aquilo que é inimigo de Deus. Tudo aquilo que é inimigo de Deus vai querer prevalecer contra você, vai querer derrubar você, porque o inimigo de Deus, ele não pode tocar em Deus, por isso ele quer destruir aquilo que foi criado por Deus. Como ele não tem força para combater a Deus, ele quer combater o ser humano, aquilo que foi criado à imagem de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque a mídia é uma coisa principal, é um dos maiores inimigos de Deus para poder derrubar a família. Aonde se prega sobre o divórcio, aonde se prega sobre adultério, aonde se prega que o homem pode ter amantes mais do que uma mulher, que isso é normal, o homem sair de casa, separar, ter duas famílias. A mídia prega isso, a mídia ensina isso, mas a palavra de Deus é contrária a estas coisas. E você tem que saber controlar. Quando isso está passando na sua televisão, não fica dando ibope para essas coisas não. Mude. E o mais engraçado é que tem um canal evangélico aí que se era para falar de Deus, parece que está mais corrompido ainda do que a Rede Globo. Não é só a Rede Globo não, é claro. Eu muito tempo que eu não assisto a Rede Globo, mas não é só a Rede Globo não. Que a gente critica a Rede Globo, mas tem outros canais aí que são piores, né? Transformando a verdade de Deus em coisas mentirosas. Os valores estão mudados. Se você andar na rua, ver um poste fazendo xixi no cachorro, não se assuste. Quem os valores inverteram, estão invertidas as coisas. As coisas estão invertidas. Construir família hoje é para tonto. Sou solteiro, eu vou curtir, eu tenho que viver. Ai, que coisa. A Bíblia diz que a família é uma bênção. Foi instituído por Deus dentro do Éden. Foi instituído por Deus depois do pecado. Falou assim, já que aconteceu um pecado, aí nós vamos dar a volta por cima.
A partir de hoje vai vir os filhos, vai vir os netos, vai vir a família. A família. Deus instituiu a família. Mas hoje família é para os fracos, né? Como eles dizem por aí. Família é para trouxa. Eu sou novo ainda. Eu tenho que curtir a vida. Não faça isso, meu irmão. A família é um presente de Deus para você. Por isso você tem que andar juntos. Combater o que a mídia coloca dentro da sua casa. A mídia coloca dentro da sua casa a pornografia. A mídia coloca o alcoolismo. A mídia coloca os pais contra os filhos contra os pais. A mídia coloca a roupa que você tem que vestir. É esquisito, não é isso, né? Mas já desde pequeno as mães já estão vestindo as filhas com roupas de prostitutas. Ah, mas é só uma criancinha. Mas essa criancinha vai crescer. Sabia disso? Essa criancinha vai crescer e você não está sabendo controlar. É difícil a gente vir aqui num culto de domingo e pregar essas coisas. Porque é gostoso a gente ouvir aquela mensagem que a gente vai voar. Que se uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali. É claro que se abre, mas só para aquele que está dentro dos fundamentos de Deus. Você precisa seguir os fundamentos bíblicos. Porque o que eu tenho mais visto por aí são igrejas se corrompendo, igrejas acoitando o pecado para poder estarem lotadas, para poderem estar cheias. Não faça isso, meu irmão. Jesus, ele sim foi um homem de visão. Ele amava a todos, mas ele nunca deixou o ministério dele virar bagunça. Ele nunca deixou o ministério dele virar bagunça. Ele aceitou ladrões, ele aceitou prostitutas, mas todos foram transformados. Tiveram uma mudança de vida, mas as pessoas querem servir a Deus e continuar no mundo do jeito que estão. Do jeito que estão. Essa semana me ligaram na rádio e pedindo para anunciar um vigilhão que ia ter aí no ginásio do Guarani. E a moça com quem eu falava, ela dizia o seguinte: nossa intenção é buscar os jovens, a gente tem que trazer mais os jovens. E fala aí que vai ter bastante jovens na nossa igreja, anuncia aí que vai ter bastante jovens lindas. Eu não estou entendendo. Ao invés de se buscar a Deus, as pessoas estão indo nas vigílias para paquerar, para ter encontro com homens, com mulheres, para encontrarem namorados. Está se deixando a verdade de Deus de lado. Sabia disso? Que muitos jovens, atenção jovens que estão aqui nessa noite, Deus tem a pessoa certa para você. Você não precisa ficar correndo atrás de paquera, não. Isso aí vai trazer desgraça para a sua vida. Deus tem a pessoa certa para você, para andar do seu lado. Aquilo que você vai chamar de esposo e aquilo que você vai chamar de esposa. Né? Não é aquilo que você vai chamar, não é um amigo aí que eu estou ficando. Que coisa esquisita, né? Hoje em dia está tudo invertido, né? Ah, pastor, você está parecendo velho. Hoje o mundo mudou. Né? Hoje o mundo mudou. Realmente, o mundo mudou, as pessoas mudaram. Mas a minha Bíblia, que é igual à sua, diz que o meu Deus não muda. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O meu Deus não muda. O nosso Deus não muda. Esse é o problema da sociedade. Esse é o problema da sociedade estar se decaindo. Por isso Deus falou assim que Ele abreviaria os dias para que até o justo não se perca. Porque o justo também corre um risco muito grande de se perder no meio do caminho. Quando um cai, o outro ajuda, o outro estende a sua mão. É por isso que Deus instituiu a família. O problema que a esposa está passando, o esposo vai ajudar. O problema que a esposa está enfrentando, o outro vai ajudar. Por isso que o texto diz assim: é melhor em ser dois do que um. É melhor vocês estarem dois. É melhor vocês estarem unidos do que vocês serem um. Porque quando você enfrentar estes inimigos, que a Bíblia diz que são os inimigos de Deus, você vai estar pronto para ajudar aquele que está do seu lado a não cair nestas coisas.
Não é fácil, meu irmão. Você sabia? É difícil. O maior problema, eu vou dizer aqui para você nessa noite, o maior problema das pessoas não conseguirem estarem unidas, como a Bíblia diz, por isso que muitas pessoas preferem andar sozinhos, né? Às vezes é casado, mas anda sozinho. Minha esposa se vira, eu me viro, anda sozinho. Parecem dois estranhos. Não é fácil, sabe por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo enxergar Jesus dentro delas mesmas. Não é difícil você olhar para o outro e enxergar Jesus. Não é difícil eu olhar para o pastor Samuel e enxergar Jesus dentro dele. Não é difícil. Mas uma coisa é muito difícil na nossa vida. É olhar para o espelho e encontrar Jesus. Isso é muito difícil. Grave isso na sua mente. Você tem que se olhar no espelho e conseguir encontrar Jesus dentro do espelho, dentro de você. Porque às vezes as nossas próprias atitudes não nos permitem ver Jesus dentro de nós. As nossas próprias ações não nos permitem a gente enxergar Jesus dentro da gente. E é um passo fundamental para você conseguir andar unido. É um passo fundamental para você andar a dois. Primeiro, é olhar e ver Jesus dentro de você. O maior problema é que as pessoas não se amam. Sabe por que você não consegue amar a tua esposa? Sabe por que você não consegue amar o teu esposo? Sabe por que você não consegue amar os teus filhos ou até o seu vizinho? Porque você não consegue se amar. Se você não se ama, você também não pode se amar o próximo. Se você não tem Jesus dentro de você, a Bíblia diz que Ele é amor. E quem não o conhece não ama, porque Ele é amor. Lá no livro de 1 João. Então, às vezes, nós não conseguimos amar, porque nós não nos amamos. Uma prova disso, que às vezes a pessoa não se ama, é que a pessoa destrói a si mesma. Você já reparou que tem pessoas que destroem a si mesmo? Pessoas estão destruindo ela mesma, a si próprio. Pare de se destruir a você. Ame mais você. Comece a olhar para Jesus dentro de você. A ciência diz que o nosso coração, ele leva 1 minuto para fazer a ceia do Senhor. Quando a gente participa da ceia do Senhor, quando você participa do fruto da vide, a ciência diz que o nosso coração, ele leva 1 minuto para fazer aquela ceia percorrer nos seus 94 mil quilômetros de veia, artérias que você tem dentro de você. São 94 mil quilômetros de veia, de capilares, de artéria que nós temos. E o nosso coração, ele leva 1 minuto para fazer o fruto da vide, o corpo de Cristo que é entregue na ceia, percorrer dentro de você. Você vê como Jesus tem pressa para correr dentro de você? Você vê como Jesus tem pressa para percorrer dentro de você? Por isso é importante a gente participar da ceia. Por isso é importante a gente participar do fruto da vide. Jesus, ele tem pressa para percorrer dentro de você. Ele tem pressa para entrar de você. É uma velocidade extraordinária que aparelho humano nenhum consegue fazer. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode percorrer assim dentro de nós. Sabe por que ele tem pressa de percorrer dentro de você? Para quando você olhar no espelho e dizer, eu me amo. Para você se amar, para você amar a si próprio. Mas as pessoas se drogam, as pessoas se destroem. Como pode amar a si mesmo? É uma pena, né? Que a gente demora para entender Jesus dentro de nós. Jesus, ele nos ama. Ele ama a mim. Ele ama você. Por isso você tem que olhar para dentro do espelho e conseguir enxergar Jesus no seu semblante. Conseguir enxergar Jesus dentro de você, nas suas atitudes. Você parou para imaginar a fé que aqueles terroristas têm de entrar num avião e bater um avião nas Torres Gêmeas?
e derrubar aquelas torres, subir uma escadaria de joelho para pagar uma promessa para um santo de barro. Você imaginou a fé dessas pessoas? Só que sem fé, sem Jesus não adianta nada. Fé sem Jesus não resolve, né? Adianta você derrubar uma torre em nome de Deus, subir uma escadaria de joelho em nome de Deus, se Jesus não estiver na sua vida, se Jesus não estiver dentro de você. Tem gente que tem muita fé, mas só que é muito burro também para fazer um negócio desse. Bater numa torre, derrubar uma torre, né? Pegar um carro cheio de bomba e bater numa embaixada. Ele só vai ver eu fazendo isso aí se for muita barbeiragem minha, porque não é, isso aí não é costume do crente. Essas pessoas estão precisando colocar Jesus dentro delas. Essas pessoas não conseguem se amar, a ponto de tirar a própria vida em nome de uma religião. Não consegue amar o próximo, não consegue amar a si mesmo, então você tem que se amar a si mesmo. Quem não tem Jesus não consegue amar a si próprio, por isso você tem que se valorizar mais. Você tem que dar valor a você, você tem que saber aquilo que você está colocando dentro da sua casa. Você tem que se valorizar. A multidão não vai valorizar você, o povo não vai valorizar você, mas pelo menos você tem que ser digno de honra. Tem que se dar valor a si próprio. Andar contrário. Outro dia o irmão estava falando para mim lá no rádio. Falou, pastor, para com isso. Você trouxe uma mensagem aí do Natal. Todo mundo fala Natal. Por que só você que é assim? Né? Por que só você que é assim? Lembra da mensagem que a gente falou? Não sou só eu não. A Bíblia, os discípulos, os apóstolos também eram assim, né? É melhor a gente andar contrário ao mundo e à vontade de Deus. Mas o povo prefere andar segundo a vontade do mundo do que andar pela vontade de Deus. Então nós temos que nos amar. Se ame. Antes, você quer ver como você vê Jesus dentro de você? Antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar qualquer decisão, tente ver Jesus nessa atitude. Tente expressar Jesus nessa atitude. Quando alguém te fechar no trânsito, antes de você xingar, se coloque no lugar de Jesus, para ver o que Jesus ia falar, né? Será que Jesus ia xingar no seu lugar, ia brigar com o outro no seu lugar? Eu brigava muito. Um dia um rapaz veio buzinando atrás de mim, isso faz tempo, faz uns 5 anos. Veio buzinando atrás de mim, eu falei, agora eu vou xingar esse rapaz. A hora que ele passou por mim, eu xinguei ele, aí era o pastor que fazia programa na rádio. Parou, falou, ei pastor, irmão, não era pastor ainda. Te peguei, hein? Falei, tá vendo, pastor? Mas você vem me perturbando aí. A Bíblia diz também, não é para não tentar, né? Falou, não, só estou fazendo um teste. Então, veja bem, se coloque no lugar de Jesus. E se fosse Jesus? Se Jesus está correndo dentro das suas veias, qual seria a atitude dele? Quais são as ações dele? E uma coisa mais incrível que não é os homens que estão tão bravos no trânsito, não. É as mulheres. Você já reparou que as mulheres estão mais bravas que os homens? Está mais brava que os homens, que tem de mulher no trânsito xingando. Outro dia eu parei ali no correio, a mulher fez eu tirar o carro. 10 vagas, mas ela queria parar embaixo da árvore. Ela fez eu tirar o carro, para ela parar o carro embaixo da árvore. Falei, não tem problema. Tirei meu carro, dei ré no meu carro, parei meu carro no sol. Só que a hora que ela parou, olha, tá vazando uma água ali. A hora que ela parou, eu vi no carro dela, nas mãos de Deus. Sou feliz por ser da igreja, não vou falar, porque está no rádio. Entrei dentro do correio, peguei a senha, ela pegou a senha. Eu falei, senhora, me desculpa, mas eu percebi que a senhora é evangélica, ore por mim. Ela pegou, amassou a senha e foi embora. Não teve coragem nem de pedir desculpa. Me desculpa, né? Então, antes das nossas atitudes, nós temos que enxergar Jesus. Se você não enxerga Jesus dentro de você, como que você pode se amar? Amar vai além do nosso gosto. Seria fácil a gente só amar quem a gente gosta. Seria fácil a gente só amar quem anda do nosso lado, os nossos amigos. Jesus falou para nós, que prazer tem amar aquele que é teu amigo.
ame os teus inimigos, que é difícil. Por isso nós temos que enxergar Jesus dentro de nós. Grande parte de pessoas que são doentes, pessoas que estão viciadas nas drogas, no alcoolismo, são pessoas que não se perdoaram por um ato que fizeram lá atrás. Alguma coisa que fizeram lá atrás, a pessoa não conseguiu se perdoar. Por isso ela não consegue amar. Ela não consegue amar a si mesmo. Por isso que ela não consegue andar em dois. A Bíblia diz que a gente tem que andar em dois, mas a pessoa não consegue. Por uma coisa que ela fez lá atrás, ela não consegue se perdoar mais. Ela não consegue andar mais junto. Você tem que se perdoar. Você tem que liberar perdão para você mesmo. Só assim você vai aprender a amar. Você tem que olhar para você e ver Jesus correndo nas suas veias. Isso faz as pessoas entrarem em depressão, ficarem deprimidas, porque fez alguma coisa lá atrás, lá no passado. Eu sei que você fez muita bobagem, tanta gente fez tanta bobagem, mas tem que pedir perdão para Jesus e se perdoar, mas não consegue se perdoar. Por isso não consegue amar, não consegue caminhar. Se perdoe, irmão. Se perdoe. Comece a escrever uma nova página na sua vida. Comece a escrever uma nova página na sua história. E aprende a se perdoar, para que você consiga andar em dois. Quantas vezes nós plantamos joios? Nós mesmos plantamos joios na nossa vida. Aí a gente fica distribuindo para os outros. A gente planta joio e distribui para as outras pessoas. Principalmente para aquelas pessoas que estão do nosso lado. Que coisa, né? Se você está plantando joio, irmão, não distribui para a pessoa que está do seu lado, não. Pega esse joio, transforma em combustível, para você poder vencer, para você poder amar aquele que está do seu lado. Tem pessoas que fez coisa há 30 anos atrás. O pastor Samuel estava falando para mim ontem no carro. Estava falando para mim que ele foi orar por um casal que estava com problema conjugal. Chamaram ele, pastor, vem cá, porque chega uma hora que tem que chamar o pastor. Aí chamou o pastor, chegou lá, o que aconteceu? Um problema de 30 anos atrás. Uma coisa que a pessoa fez 30 anos atrás, não conseguiu mais esquecer. A mulher brigou com o marido, colocou uma pedra dentro da marmita, né? Pode falar no rádio, não é daqui, né? Colocou uma pedra dentro da marmita, o rapaz chegou no serviço, na roça, não tinha onde comer. Abriu a marmita, tinha uma pedra lá dentro. Por uma briga dentro da família, ficou com fome. Nunca mais ele perdoou a mulher. Nunca mais. Uma coisa que aconteceu há 30 anos. O casal ficou há 30 anos mastigando aquilo. Não conseguiram mais olhar um para o outro. Ficou esperando os filhos casarem. Quando os filhos casarem, eles queriam se separar. Não fica martelando a sua vida por uma coisa que aconteceu lá atrás. Perdoar é um ato divino. Perdoar é uma coisa de Deus. Você tem que perdoar, liberar perdão para a sua vida. Talvez você pode ter sido uma pessoa ruim lá na infância. Lembrei a história do menininho malvadinho. O menininho malvadinho, uma vez ele pegou um passarinho, segurou o passarinho na mão, pegou uma agulha e estava ali ensaiando para furar o olho do passarinho, porque ele era malvado. Ele pegava a cigarra, amarrava a linha na perna da cigarra, soltava, depois puxava. Então ele pegou uma agulha e ficou meio concentrado ali, tentando furar o olho do passarinho. De repente a irmãzinha dele veio correndo. Ai, vem cá, ajuda eu, a avó caiu na escada. Aí ele: não faz eu rir agora, que eu estou concentrado. Para, não faz eu rir agora. Talvez tenha sido esse menino malvado, que pegou o irmãozinho e jogou pela janela, porque a mãe falou que ele era um anjinho. Não é não, mãe, não tem asa, não voou. Aí a pessoa fica se mastigando. Não importa o que você foi no passado. É claro que você não foi igual esse menininho malvadinho. Mas aquilo que você fez no passado, você precisa passar uma borracha em cima. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. As coisas se fizeram novas com Cristo Jesus. Só se perdoando você vai conseguir andar a dois. Perdoe a você mesmo, perdoe o seu passado.
E isso precisa de falar. A palavra, ela tem um poder interessante. Você tem que olhar no espelho e falar, para você ouvir. Porque o ouvido capta aquilo que está aqui fora e coloca aqui para dentro. O ouvido é fantástico. Pode perguntar para os músicos aqui, pastor Samuel. Se tiver uma corda da guitarra desafinado, como que você sabe? Pelo ouvido. E ele treina o ouvido para poder deixar a corda da guitarra igual, afinada. É o ouvido que leva essa informação para o cérebro. Por isso que o ouvido é na cabeça, senão ia ser na barriga. Mas o ouvido é na cabeça, para você pegar a informação e levar para o cérebro. O que você tem que fazer? Você tem que falar. Você tem que falar. Porque aquilo que você fala e o seu ouvido capta, ele fica gravado aqui dentro. Então aprenda a falar, aprenda a ouvir, sabe? Nós temos que liberar perdão principalmente para nós mesmos. Você tem dificuldade de dizer para o outro que ele ama o outro, porque você tem dificuldade de dizer para você mesmo que você se ama. Por isso você não consegue andar a dois, você tem dificuldade. Você tem essa dificuldade. Você tem que superar essas crises. A Bíblia diz assim: melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Até os dois têm melhor paga. O marido trabalha, a esposa trabalha, né? Quando a esposa não trabalha lá fora, ela trabalha dentro do lar, economizando na faxineira, na pessoa que vai fazer o rango, né? Economizando no remédio. Porque, por exemplo, se for eu que tiver que fazer a comida lá em casa, a gente vai ter que gastar com remédio, principalmente para indigestão. Então, quando os dois trabalham, se tem melhor paga, é um ajudando o outro, é um compartilhando com o outro, né? E às vezes a mulher ganha até mais do que o marido, aí o marido não concorda com isso, né? Fica bravo, minha mulher ganha mais do que eu, né? Já pensou? Então veja bem, nós temos que andar em dois, juntos. O marido junto com a mulher, ajudando em casa também, né? A educar os filhos. Porque tem pai que acha que eu trabalho fora, quem tem que educar é minha esposa, né? Ou a esposa acha que é o pai que tem que educar. A hora que seu pai chegar aqui do serviço, eu vou falar para ele. Na hora que o pai chegar do serviço, eu vou falar para ele. E a tua autoridade de mãe, né? O filho apronta alguma coisa, a mãe chega lá para o filho e fala assim: ó, teu filho aí, teu filho. Fez o filho sozinho? Ó, teu filho aí, nosso filho, né? Tem que educar, desde pequenininho. Eu lavava a louça quando era pequeno, minha mãe mandava a gente lavar a louça, eu lavava a louça, meu irmão lavava o banheiro. Às vezes meu irmão lavava o banheiro, eu lavava a louça. Eu lavava a louça e ele lavava o banheiro, né? Então era assim. Tem mãe que não deixa o filho lavar a louça porque acha que o menino vai ficar afeminado. Não tem nada disso não. Tem que lavar, tem que ajudar, né? A criança, ela tem que fazer os afazeres de casa, né? Ajudar. Isso é educação, é ensinar o que é certo, o que é errado. Bateu na irmãzinha, a hora que seu pai chegar eu vou falar para ele: ué, cadê a autoridade de mãe? Não bate na sua irmã. Que negócio é esse? Vai ficar de castigo. Não pode. Então, é os dois juntos. A Bíblia diz que é os dois. Só assim você vai conseguir superar. Só assim você vai conseguir vencer. Aquele que se levanta, que está lá no 12, quem quiser prevalecer contra um, os dois vai vencer. Quem é esse que quiser prevalecer? Tudo. A doença, a enfermidade, né? Os problemas financeiros, os problemas sentimentais. É junto, é os dois juntos. Tem que ser junto. Então, meu irmão, aprenda uma coisa. Você só vai conseguir amar. Você só vai conseguir amar se você se amar a si próprio. Se você amar a si próprio. Porque tem muita gente que casa para ser feliz. É o maior erro que a pessoa comete. A pessoa não tem que casar para ser feliz. A pessoa tem que ser feliz para casar. A outra pessoa não vai poder fazer você ser feliz. Só Jesus. Eu vou casar para mim ser feliz. Não. Você tem que ser feliz para casar.
Senão você vai levar tristeza para dentro do lar, como é que fica? Né? E tá os dois juntos, quando namorava, brigava, cada um ia para sua casa e pronto, resolveu o problema. Agora tá os dois juntos, morando dentro de casa, você briga, você vai para onde? Vai falar pro marido, vai embora para tua casa. Eu falo, essa casa é minha, a conta de luz está no nome de quem? A conta de água, de telefone está no seu nome? Está no meu, a casa é minha também, então não tem como, vocês têm que ter união junto, né? Então não adianta brigar. Por isso a gente tem que se amar, a gente tem que viver, a gente tem que se amar a si próprio para depois casar. O maior erro dos jovens, casar para fazer sexo, vai entrar numa furada. Porque tem jovens que pensam nisso. Agora eu estou liberado, vou fazer, né? Isso faz parte do relacionamento do casal. Mas você não tem que casar só por causa disso. Você não vai ser feliz assim. Você não vai conseguir andar junto assim. Você vai acabar tropeçando naquilo que você mesmo criou. Você está plantando joio e deixando o outro colher o joio que você plantou. Então seja feliz. Case, abençoe, ande junto. A Bíblia diz assim, se é melhor andar os dois juntos. Versículo 10. Porque se caírem um, o companheiro ajuda a levantar. Mas e se estiver sozinho, quem vai te levantar? Tem gente que morre sozinho, porque nunca quis compartilhar com ninguém. Uma vez eu estava na padaria, tomando café, e chegou um senhor tudo rasgado, sujo, humilde, bem. Você olhava para ele assim, você dó. Ainda mais você dentro da igreja, você tem mais dó ainda. A não ser se você for católico, você vai ter dó só no Natal. Mas crente tem dó toda hora. Aí, o que acontece? Eu vi aquele senhor pedindo 50, ele era conhecido como 50 centavos. Dá 50 centavos? Dá 50 centavos? E eu fiquei com dó. Falei, não vou dar 50 centavos, né? Vou pagar um lanche para ele, alguma coisa. E a hora que eu coloquei a mão no bolso, o dono da padaria falou, pode parar. Pode parar. Você não vai ajudar ele. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Se quiser pôr fogo no dinheiro, eu ponho. Você não vai ajudar, sabe por quê? Esse senhor aí que anda pedindo dinheiro aqui, pobrezinho, ele é dono de todos esses prédios que você está vendo aí do outro lado da rua. Ele é rico. Tem mais. Ele não dá R$1 para a família dele, para a esposa, para os filhos. Inclusive eu pago aluguel para ele. O cara falou. Ele é rico, rico. E, conclusão, ele era mesmo. Sabe o que aconteceu? A esposa não aguentou, os filhos não aguentaram, ele foi morar sozinho. Ele com a fortuna, com o dinheiro dele, ainda pedindo dinheiro no semáforo. Rico, rico homem. Morreu sozinho. Acharam ele 3 dias depois morto. Que duro, irmão, isso. Sabe? Eu costumo dizer, tem um ditado, você tem que ter pelo menos 6 amigos. Porque o caixão tem 6 alças. Se você não tiver 6 amigos, nem amigo para te levar na sepultura você vai ter. Mas tem pessoas que amam mais o dinheiro do que a família. Ama mais o dinheiro do que os filhos. Ama mais o dinheiro do que a esposa. Sabia? Ama mais o dinheiro do que tudo. Depois a gente vai para a igreja e a gente fala que a gente adora a Deus. Deus falou assim, pode adorar a Deus e a Mamon, que é o dinheiro? Não. O dinheiro está na vida, está na frente da pessoa. A pessoa ama o dinheiro. Tem pessoas que não iam para a igreja lá no Jambeiro, pessoas que andavam junto comigo, amigos. Vamos lá, é longe. Carro com ar-condicionado, é longe. Eu vejo o irmão aqui que vem lá de Indaiatuba de ônibus, né, irmão? Com a esposa ali, lá de Indaiatuba de longe, de ônibus. Chovendo. Tá bom? Para você que tem carro na garagem, com tanque cheio, fica reclamando que é longe. A hora que Jesus vier te buscar, vai falar, você mora longe, fica. Tem isso também, porque a gente mede esforços, né? Como que você vai conseguir andar junto? O texto diz assim, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, o que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. A maior união, o maior companheiro que você tem para andar junto com você é a tua esposa e o teu esposo. É aquele que está do seu lado, mas eu estou vendo uma distância tão grande entre os casais, entre marido e esposa, que o texto diz que se um cair, o outro ajuda a levantar, mas eu estou vendo o outro empurrando o outro para o buraco, cai.
Se cair, vai passar por cima, vai fingir que não viu. Não pode ser assim, irmão. O texto diz, se um cair, o outro ajuda a levantar. Esse que vai te ajudar a levantar é o teu próximo, é a tua esposa, é o teu esposo. Né? Aquele que vai te ajudar. Então pega aí na mão da tua esposa aí. Não larga não tem espinho não. É o teu companheiro. É a tua companheira. Aquele que Deus colocou do lado. O texto está dizendo aqui. Fala isso para tua esposa. Se eu cair, me ajuda a levantar, hein? Fala isso, seu esposo. É claro que se eu cair, a irmã Adriana não vai ajudar a levantar, porque eu sou pesado. Tem que chamar ajuda, né? Mas, irmão, é na doença, é nas lutas, é nos problemas. É o companheiro que você tem do lado. Viver junto só na hora do bom é gostoso, mas na hora da prova, na hora que você estiver aqui no hospital. Minha esposa ficou internada no hospital, eu ficava lá do lado de fora, parei o carro perto da janela dela. Não conseguia dormir, não conseguia ir embora, não conseguia comer. O dia que ela chegou em casa, eu falei, glória a Deus. Sabe, porque eu não consigo ficar longe. É o seu companheiro, é a sua companheira, é aquilo que Deus te deu. Não olhe como teu adversário, não olhe como sua adversária. Aí o versículo 11 diz assim, também se os dois dormirem juntos, um esquenta o outro. Aí não precisa reclamar da coberta. Né? Um esquenta o outro. Agora, se está só, quem que vai esquentar? Né? O que diz o versículo 11 aí de Eclesiastes 4. Eclesiastes 4, versículo 11. Né? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Às vezes a gente, na época do frio, agora, principalmente nessa época agora do final de ano, a gente vê muito no noticiário falar, olha aqui não tem nem nome, é um indigente, né? Morador de rua, que eles falam, porque morador de rua não tem documento, porque a mídia diz que é o morador de rua, morreu sozinho, de frio, né? E se fazem campanhas do agasalho, morreu de frio. Porque não tinha ninguém ao lado para esquentar. Caiu, não tinha ninguém para ajudar a levantar. Não tinha ninguém para esquentar. Né? Então é tão bom no frio você ter uma esposa, um esposo, né? Para estar do lado. Adianta você estar casado, um dorme numa cama, outro dorme na outra. Né? Não adianta. Ou longe, né? Compra aquelas camas, como que é o nome daquela cama grande? Vamos? King, né? A minha é maior do que a King, não é porque eu gosto de dormir longe, é porque eu sou grande, né? E no frio, irmão, é assim, um esquenta o outro. Você pode ver, você chega perto da sua esposa, daqui a pouco já começa a esquentar, suar, né? Começa a suar. O texto bíblico está dizendo aqui, ó, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. O texto está dizendo, eles vão se esquentarem, né? Agora veja bem o 12. O 12 é fantástico, o versículo 12 é fantástico. O 12 diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Olha só, se um se levantar contra você, os dois se resistirão. Mexe com a minha esposa que você mexe comigo. Mexe comigo que você mexe com ela, não é assim? Tem que ser assim. Mas tem gente que paga para o outro mexer com a minha... Mexe com ela, vai perturbar sua mãe. Deixa eu em paz. Tá o filho ali bagunçando, vai lá perturbar sua mãe. Vai bagunçar. Irmão, mexeu com um, mexe com os dois. É o que o texto está dizendo, vai ajudar. Esses inimigos, algumas bíblias, algumas versões diz assim, a minha diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Lá no texto original, sabe o que diz? Se o inimigo quiser prevalecer contra um, os dois vão resistir. Então, algumas bíblias já diz o inimigo. Que inimigo? São todos inimigos. Quem tá acho que com a NTLH deve ter lido o inimigo. Alguém leu o inimigo aí? Não, né? Mas o inimigo, que inimigo é esse?
é tudo aquilo que se levanta. Os dois se resistirá. Quem é que prevalece contra a nossa vida? É Deus? Não, é o diabo. Ele que vai lutar contra a gente. Ele quem vai querer derrubar. Agora o 12 tem uma coisa fantástica. Olha o que continua dizendo. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Até agora o texto está falando de 2. Mas aqui ele diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta. Ó, o texto diz que é melhor ser 2 porque tem melhor paga. É melhor ser 2 porque se um cair o outro ajuda a levantar. É melhor ser 2 na hora de dormir porque o outro esquenta. Mas na hora do cordão de 3 dobras diz que são uma corda, né? Um cordão ou uma corda de 3 dobras. Não era para ser de 2? Por que o texto está falando de 3? Porque tem que ter Jesus aí. Um cordão de 3 dobras não se rebenta. É por isso que o casamento está se dissolvendo. É por isso que o casamento está sendo destruído. Porque estão firmando o cordão de 2 dobras. Mas o texto está dizendo, os 2 podem fazer isso, pode fazer aquilo, um esquenta o outro. Mas o cordão tem que ser de 3. Jesus tem que ser o centro da sua família. O casal só vai conseguir superar as crises se ele formar um cordão de 3 dobras com Jesus. Você tem que colocar Jesus como centro da sua casa. Você tem que colocar Jesus como centro da sua vida. É preciso deixar Jesus entrar na sua vida. Só assim você vai conseguir superar as crises e os problemas. O casamento onde Jesus é o centro não se rompe. O casamento onde Jesus é o centro não se acaba, não se quebra. Jesus tem que ser o centro da nossa casa, da nossa família. Mas nós estamos deixando Jesus de lado. Nós estamos colocando Jesus para fora da nossa casa. Nós estamos colocando tanta coisa para dentro de casa, mas nós estamos colocando Jesus para fora de casa. E tem muita gente que já colocou Jesus para fora até da igreja. Não faça isso, meu irmão, porque senão vai se quebrar, vai se arrebentar. É por isso que tem igrejas que não conseguem prosseguir até o final, porque colocaram Jesus para fora. Você vai cultuar quem dentro da igreja? Se nós estamos lá para cultuar Jesus, é duro, é terrível você ir participar de um culto aonde Jesus não foi. Não coloque Jesus para fora da sua vida em nenhuma circunstância. Jó conseguiu superar todas as crises, todos os problemas, porque ele perdeu tudo, menos a fé em Deus. Você pode perder tudo, meu irmão, mas não perde Jesus de vista. Não perde Jesus da sua vida, não. Porque sem Ele, aí sim você vai perder tudo. Jó falou, nu eu vim para esse mundo. Se eu tiver que voltar nu para lá, não tem problema. Importante que do meu Deus eu não largo. E olha que foi Moisés que escreveu o livro de Jó, hein? Não largue de Jesus. Não coloque Jesus para fora do seu casamento. Não coloque Jesus para fora da sua vida. Deu problema em casa, deu problema no lar, claro, está perto, é o maior atrito, vai ser com quem convive com você. Mas não vai pedir opinião para o teu amigo, para a tua amiga. Vai pedir opinião para o pastor na igreja. Vai pedir para o pastor orar por você. E às vezes você pede opinião para a pessoa errada. Aí a pessoa vai falar assim, falei para você que ela estava atrás dessa lambisgoia. Falei para você. Ih, paga com a mesma moeda. É, o inimigo faz isso. Então nós temos que tomar cuidado quando a gente coloca Jesus para fora da nossa vida. Convido você nessa noite a ficar em pé. Convido você nessa noite a orar comigo. Você que foi chamado. Você foi chamado, como diz o livro de Eclesiastes 4, para andar a 2. Mas um problema houve no seu relacionamento. Um problema houve com a sua família. E parece que você está andando disperso. Nessa noite, eu convido você para orar comigo, buscar a Deus. Os jovens que aqui estão, que vão constituir uma família. Os jovens que aqui estão, que vão constituir uma casa, um lar. Ore, peça direção para Deus nessa noite. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui na Tua casa nesta noite. Há pessoas aqui que não conseguiram liberar perdão para si próprio. Há pessoas aqui que estão se autopunindo porque não conseguiram se perdoar.
Oh Senhor, em nome de Jesus, entra, percorre nas veias desta pessoa nesta noite, para que a pessoa consiga enxergar a Tua presença no espelho, para que a pessoa consiga enxergar a Tua presença nas suas atitudes. Oh meu Deus, libera perdão nesta noite para estas vidas em nome de Jesus, e ajude estas vidas a se perdoarem. Se houve um problema lá no passado, nesta noite está ficando por terra. Nesta noite apaga, escreve uma nova linha, uma nova frase na vida desta pessoa. Oh meu Deus, ajuda este casal, a esta família andarem juntos nos seus relacionamentos, andarem juntos na criação dos filhos, na educação da família. Nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a fúria de Satanás, todo esse inimigo que tenta se levantar, que tenta prevalecer contra os lares, mas nesta noite está caído por terra em nome de Jesus, porque maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário do que qualquer trabalho de feitiçaria, do que qualquer sacrifício em encruzilhada. O sangue de Cristo é maior do que tudo isso nessa noite. Oh meu Deus, derrama sobre a nossa vida, derrama sobre a Tua igreja, derrama sobre o Teu povo que aqui está, e firma estes lares, firma estas famílias nesta noite, para que quando eles voltarem embora para casa, eles possam voltar alimentados com a Tua palavra. Oh meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu apresento a vida do irmão Domingos, meu Pai, aonde ele estiver, aonde ele se encontrar, o Senhor é onipresente. Alcança a vida deste homem, da casa, da família dele, e trata com ele, abençoando o lar, a família, repreendendo a fúria do inimigo contra a casa dele. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, nós sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso que nós estamos passando. O Senhor é maior do que todas as portas que foram fechadas, porque grandes coisas o Senhor tem para nós, grandes coisas o Senhor tem para a família, grandes coisas o Senhor tem para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, nesta noite, meu Pai, abençoe o Teu povo que aqui está, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, aleluias.